Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso MVCast, o podcast das Mulheres Vitoriosas, super especial, porque nós estamos aqui no meio da nossa conferência de Mulheres Vitoriosas e estamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez com uma super convidada, né, Sheila? É isso aí, eu vou começar logo falando sobre algumas características dela aqui e depois a gente revela, tá? Ela é cearense, mas está morando em Brasília. Isso. Ela é casada com o Beto. Isso. Pela segunda vez. É mãe de 4 filhos lindos. E ela tem um testemunho familiar, pessoal, né? Muito forte, uma palavra muito diferenciada na área do perdão. É uma área que Deus deu uma autoridade muito grande, né? Ela escreve, ela fala, ela influencia. É a Nathalie Pinheiro. Aumenta a expectativa em Jesus. Seja muito bem-vinda ao nosso MVCast. Obrigada, gente. A gente tá feliz, a beça. Pertinho. Isso, pronto. pode ficar à vontade. Isso. A gente tá feliz de ter você aqui, tá, Nathalie? É um prazer. É porque o povo aqui. te chama de Nath, né? Chama Nath, Nathalie. O que falar Ná, eu já tô respondendo. Jesus não errando teu nome, tá tudo certo. E você gosta de Jesus errar o teu, eu vou contar uma história muito interessante, né? Teve uma fase da minha vida que eu digo, eu queria fazer plástico no meu nariz, eu queria mudar meu cabelo, eu queria não sei o que. Aí teve um dia que eu tava em casa, aí Deus falou assim, por que você quer mudar o que eu fiz? Nossa. Aí eu disse, é verdade, né? Porque vai que no dia da volta o anjo diz, Nathalie! Aí eu apareço, ele disse, não é você não. A que eu fiz era morena, com o nariz assim, essa aí não. Nathalie! Não vai vir, Pra né? bater um cara crachá. Deixa eu ser o que Deus fez. Para no dia que ele me chamar, que ele olhar, ele diz, opa, é essa aí mesmo que eu fiz, é. Ô, Nathalie, vem cá, afinal de contas, por que você não usa salto, por que você não usa batom vermelho? Menina, olha, eu vou dizer. Todas as vezes que Deus faz transformação na nossa vida, a gente deve entender que isso não pode retroceder. Interessante porque o símbolo, né, do Mulher Vitoriosa é uma borboleta. Né? E olha que coisa interessante. Uma vez eu estava lá em casa, Deus ministra muito ao meu coração pela natureza, a partir da natureza. E uma vez eu estava sentada na minha sala e eu vi no alto um casulo. Sem nada, só a cascazinha do casulo. E Deus falou assim pra mim: todas as vezes que você se submete a mim em obediência, você nunca mais vai retroceder. É como a natureza. A lagarta vira borboleta. Uma borboleta nunca vira lagarta. Porque há um processo em Deus que não retrocede. A natureza vive isso. Então, quando você vê uma borboleta, você vê um ser que viveu um processo. Quando eu me converti, eu fazia 2 coisas que eu falo que era a visão de Satanás, né? Porque tem umas coisas que você diz, meu Deus. Eu usava saltos muito altos e eu usava batom muito vermelho. E quem estava por trás de mim? Era uma pomba-gira. A partir do momento que eu comecei a viver uma santidade em Deus, então eu gostava muito de usar roupa muito apertada, preta, com muito decote, muito alta, porque eu queria chamar a atenção. Quando eu comecei a ver o meu processo de conversão, a primeira coisa que Deus falou comigo, você não precisa chamar a atenção da terra, você precisa chamar a atenção do céu. Então se guarde. Então você não precisa chegar num canto e chamar a atenção, não. Volta. Né? Então, uma das primeiras mudanças que Deus fez na minha vida foi na forma de me vestir e a forma como eu mostrava o meu corpo, como eu mostrava a minha identidade, a partir do que de fato refletia. Então, por isso que hoje eu não uso batom vermelho e não uso salto. Até porque, amiga, eu passei na fila do crescimento 3 vezes, né? Gente, você não tem noção de como eu é já tenho 1,75 m de salto. Fica um travesti, baixa disso, né? Pelo amor de Deus. Mas isso é legal porque tá isso foi algo muito individual, Sim. né, Nathalie? Muito individual, foi com você. Ninguém nunca chegou pra mim assim, você não devia usar, você não devia fazer, você devia mudar. Não. Eu lembro da cena. Eu estava em casa e eu ia sair. E aí é onde eu entendo que a gente, de fato, é escolhido desde o ventre, né? Eu ainda estava naquela fase do mundo, né? E quando eu fui sair, eu estava com roupa toda preta, um salto muito alto. E eu lembro demais que naquele dia, é como se o Espírito Santo ele tivesse tirado, de fato, assim, uma venda dos meus olhos. Quando eu vi o que estava refletindo no espelho, eu lembro que eu tive tanta vergonha de mim. Eu disse, Deus, como é que pode? Será que eu nunca enxerguei isso?
E eu lembro que nesse dia eu tirei tudo de cima de mim, tirei o salto, tirei a roupa, limpei meu rosto da maquiagem, porque eu usava batom vermelho e maquiagem muito escura. E tinha um cabelo preto, pintado de preto grande. Então, assim, a visão da treva, né? Chamava atenção. Então, naquele dia, foi o próprio Espírito que me revelou quem eu estava sendo. E dali em diante, eu, de fato, fui para esse lugar de ter muito cuidado de como me vestir, de como apresentar meu corpo, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Sim. Então, eu preciso zelar por aquilo que o Senhor me confiou, né? Então, desde então, a partir dessa mudança que o Espírito fez na minha vida, é que, de fato, eu não retrocedi nunca mais. Glória a Deus. Bom, E é interessante essas coisas pontuais que o Espírito faz com a gente, né? Você sabe, ó, isso não é pecado para ninguém, mas para mim, se eu fizer, o Senhor vai cobrar de mim. Interessante, né, esse negócio? E uma coisa que eu acho muito interessante compartilhar assim, com as pessoas é que elas precisam ter um compromisso da mudança delas a partir do que o céu fala. Né? Isso é uma coisa que mexe muito comigo. A gente estava no almoço conversando e eu compartilhando com a pessoa que estava com a gente, eu disse assim, olha, muitas pessoas quando vão ministrar, quando vão pregar, tem uma máxima, né, no nosso meio que diz assim, depois você vai ser provado naquilo que você pregou. Não é assim? As pessoas vão falar, o que você prega? Comigo sempre foi o contrário. Sempre foi o contrário. Deus sempre me faz experimentar para depois pregar. Então, nada me faz ser uma voz no altar assim que antes eu tenha vivida. Como diz no Ceará, ele não me dá ousadia. Então, eu não prego uma palavra. Eu entrego para as pessoas aquilo que eu experimentei na palavra. Então, viver com Deus precisa passar por essa parte, sabe? Sim. Então, quando Deus falou comigo, esses dias falou comigo, agora no 7 de setembro, Deus falou comigo, eu preciso de menos evangelismo e mais testemunho. Aí eu fiquei até assustada, eu disse assim, nossa, parece heresia, né? Como assim, você não vai evangelizar? Aí Deus diz, não, eu preciso testemunhar. Então isso é muito forte, né? Então, como é que eu testemunho? Vivendo. Né? Então, testemunhar hoje é o que de fato atrai as pessoas para o Senhor, mais do que evangelizar. Né? Porque o testemunho é a prática da palavra. É isso aí. Né? Nathalie, deixa eu te falar. Você você ministra, né? Aliás, gente, a Nathalie, ela falou muito sobre perdão hoje, em 2 oportunidades. Então, aqui mesmo onde você está, no canal do YouTube da nossa igreja, pode procurar aí nos vídeos da conferência, né? Que a gente está no meio da conferência aqui, que você vai achar as 2 ministrações da Nathalie de hoje. Então, assim, a gente está aqui numa conversa paralela, mas você vai encontrar as ministrações dela sobre perdão. Não pode perder, tá? Nathalie, olha só, então, você ministra e você tem um trabalho digital muito forte, né? Você trabalha pessoalmente, né, com famílias, mas você também tem um trabalho digital muito forte. Sim. Só que você começou a trabalhar, porque você começou a trabalhar com famílias há 12 anos atrás. Isso. Então, foi antes desse boom das redes sociais. Foi. Né? Trabalhar com família presencialmente foi há 12 anos atrás. Trabalhar nas redes sociais, eu tô caminhando para 6 ou 7 anos. Você fazia alguma coisa antes de Deus? Porque Deus te chamou, Não. né? Eu percebo que Deus te chamou para uma coisa exclusiva com Ele, né? Vê como Deus faz comigo. Deus não brinca comigo, não. Quando eu voltei ao casamento, porque quando eu separei, uma das coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que eu entrei num casamento aonde eu era casada emocionalmente e financeiramente com meu pai. E eu dividia uma casa com o Beto. Por quê? Quando eu casei com o Beto veio trabalhar com meu pai. Meu pai era muito próspero. Meu pai era dono das empresas. Então, o que acontece? A minha segurança como mulher estava na figura do meu pai. Olha onde o Espírito Santo me revelou. Sabe quando você vai viajar de avião? Aí o pessoal na agência diz assim, em caso de emergência, quem as pessoas devem ligar e procurar? Eu nunca dava o telefone do Beto. Eu dava o telefone do meu pai. Quando eu voltei para casa do meu pai, quando eu separei, o Espírito Santo falou assim para mim, você nunca foi casada com o Beto. Você competia com o Beto. Você se movia competindo com ele. Então, a gente trabalhava junto, ele dava um comando, eu dava outro. E as pessoas tinham que se submeter ao meu comando, porque eu era filha do meu pai. Certo?
E aí Deus foi mostrando várias coisas que eu precisava renunciar. Não conseguia entrar debaixo da mesma visão, não, né? A submissão. Tanto que olha que coisa interessante. Quando o Beto fez a primeira confissão da traição, ele me traiu com uma funcionária minha. Quando eu entrei no banheiro e eu fui perguntar pra Deus, porque meu lugar secreto é no banheiro. Quando eu fui perguntar pra Deus por que ele tinha me traído com aquela menina que era feia, mal vestida, que não fazia o perfil nenhum do Beto. Visualmente, emocionalmente, intelectualmente. Aí Deus falou assim pra mim, porque nela ele vê uma mulher. Em você ele vê uma competidora. Ela é submetida a ele. Ela admira ele e ela honra ele. E você só compete com ele. Jesus. Nossa. Olha isso. Quando eu voltei o casamento, a primeira coisa que Deus falou comigo, você não vai trabalhar e você vai depender 100% do Beto. Eu disse, Deus, o que é isso? Aí Deus falou, em casa. Você vai ficar em casa, depender dele financeiramente, depender dele em tudo. Para você treinar o que eu te ensinei lá no teu quarto. Uma mulher submissa ao marido. E como Deus queria me tratar na submissão a partir do financeiro. Porque o financeiro me dava a soberba, a altivez. Aí Deus disse, não, você vai se submeter a ele. Gente, meu marido é tão maravilhoso. Ele me deu o melhor carro. Ele me deu cartão de crédito sem limite. Eu comprava, eu fazia sem perguntar nada pra ele. Deus disse, ó, você tá vendo? E o melhor de tudo, eu não tinha trabalho. E no final do mês eu não estava preocupado com a conta, como eu era. Aí Deus disse assim, você tá vendo como viver debaixo da função original Nossa, é que melhor? tremendo. Então, quando eu voltei meu casamento, eu fiquei 7 anos sem trabalhar. Eu fiquei 7 anos sendo a esposa do Beto e a mãe do Caio e da Ana. Aí foi quando o Beto foi para um congresso de empreendedorismo e lá ele viu a possibilidade de trabalhar com as redes sociais. Quando ele voltou, ele disse assim, amor, já sei o que você vai fazer. Nós precisamos expandir a sua voz. Porque você precisa ajudar outras mulheres. Olha isso, foi ele que foi ele, usado por Deus para ele. Jesus. Aí ele disse assim, então você vai falar para as mulheres, mas você não vai sair de casa, porque eu não quero perder você de casa. E as crianças não podem sair de casa. E pensar que você pode. não tinha nem roupa para esse evento, né? Você já pensou? E aí foi quando eu comecei nas redes sociais. E, de fato, as redes sociais foi exatamente esse lugar onde eu consigo fazer ter uma dimensão maior de alcance de uma palavra, mas sem ser roubada da minha casa. Meu Entendeu? Deus. E foi aí que eu comecei a trabalhar com as redes sociais, porque eu tô em casa, tô gravando em casa, tô fazendo em casa, tô em casa, tô vendo meus filhos, tá tudo em casa. Então foi assim que eu comecei a trabalhar nas redes E sociais. você tem um curso, né? Tenho. É uma mentoria que você faz para cá. Eu tenho 2 trabalhos nas redes sociais, o primeiro é o Vida Virtuosa. O que é o Vida Virtuosa? O Vida Virtuosa é uma comunidade onde eu ensino Bíblia para as mulheres, consolidando elas como mulher. Então, a cada 15 dias eu faço uma mentoria de 2h30. Aí elas têm caderno, Bíblia, e aí eu boto elas para estudar Bíblia. Né? Porque o que vai consolidar a vida de uma mulher é a palavra. É a palavra. E eu tenho um outro curso que eu só abro 4 turmas por ano, que é o Mudando o Jogo da Traição. Como transformar a traição na melhor coisa da sua vida. O que é que eu fiz? Eu fiz um mapa do que eu vivi. Como é que eu transformei a traição na melhor coisa da minha vida? E por que foi a melhor coisa da minha vida? Porque nela, a partir dela, eu tive encontro com Jesus. Então foi a melhor coisa da minha vida. Ela foi a ponte perfeita para me levar para a glória. Então, o que acontece? Eu ensino um passo a passo de como a mulher transforma aquela dor que parece que vai matar na melhor coisa da vida dela. E onde é que o pessoal acha os teus cursos? Então, tudo nas redes sociais. Lá no Instagram, Lá tem no Instagram, lá, no tá. YouTube, eu sempre também estou falando. Eu também tenho um canal do YouTube. O meu canal do YouTube tem mais de 1000 vídeos, né, gratuitos, onde eu ensino, assim, compartilho diariamente vários conteúdos lá para ajudar as mulheres, especialmente nessa área pós-traição. Ah, entendi. Ô, Nathalie, olha só. Quando você perdoou seu marido, porque você tem uma história, né? Você sofreu uma traição, você chegou a se divorciar dele, e aí, pelo caminho que Deus traçou pela sua vida, e você estava falando aí agora, eu estava pensando, né? Quão diferentes podem ser as coisas na nossa vida, mesmo que sejam dolorosas demais, dependendo da perspectiva que a gente olhe para elas. E a nossa perspectiva sempre tem que ser a do reino. Se a gente estiver olhando com as lentes do céu, a gente sempre vai olhar para as coisas de uma maneira que talvez ninguém entenda. E aí eu estou falando isso porque você muito provavelmente passou por tudo isso. Você está falando que seu pai tinha uma estabilidade financeira muito grande.
né, dinheiro não compra felicidade, até porque felicidade nem é um conceito cristão. É verdade. Né? Vamos combinar, você estava falando disso hoje, eu estava pensando, falei, gente, onde é que esse povo acha que está escrito feliz? Você vai ser feliz na Bíblia. Mas assim, você tinha o conforto, você tinha aquela estabilidade proporcionada pelo seu pai. Então, quando você perdoou seu marido, bastava você ter perdoado, beleza, tá legal, e ter seguido em frente. Só que você resolveu dar um passo, não vou nem dizer atrás, mas você resolveu dar um passo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Você foi muito julgada por ter feito isso? Mas olha que coisa interessante, né? Quando você falou sobre a história do perdão, por que é tão difícil as pessoas assimilarem dentro da humanidade o perdão, né? Se você pegar a raiz da palavra, perda. Quem quer perder? Ninguém quer perder. E perder muito. Porque perder muito é perdão. É isso aí. Entendeu? Então, quem quer perder? Ninguém quer perder. E perder muito, muito menos. Por isso que perdão é tão difícil de ser praticado. Agora, qual é o segredo do perdão? É que você perde muito da sua humanidade para ganhar muito das coisas eternas. E se as pessoas forem para essa ótica, elas vão entender que é possível e é maravilhoso perder. Porque em Deus a gente perde para ganhar. Mas o reino de Deus é assim. A gente não consegue entender na nossa uma lógica, né? A nossa lógica não acompanha. Porque se você parar para pensar, Deus fala assim, para viver o reino, para ser o primeiro você tem que ser o último. Aí você traz para a tua humanidade e diz assim, cara, como assim? Aí Deus diz assim, quer ser senhor? Sirva. Perdoa 70 vezes 7. Ele levou a tua vamos dar um exemplo assim, né? Ele levou a tua blusa? Não, dá a roupa toda. Não é verdade? Então, assim, aí ele manda a gente orar pelos inimigos e abençoar o que nos persegue. É muito doido, né, não? Irmã, quem quer fazer isso? É uma viagem. Então, é muito difícil para as pessoas, socialmente falando, entender o evangelho. Por isso que eu falo o tempo todo, viver o evangelho é um convite para a morte do eu. Então, quando as pessoas dizem assim, quando Jesus diz assim, quer me seguir, negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz. O negar-se a si mesmo e o trazer sua cruz é um convite diário para a morte. O que é cruz, gente? É morte. Então, é uma sequência perfeita. Você vai negar a você mesmo e morrer para você para me seguir no reino. Só que a gente nunca foi ensinado assim. A gente foi ensinado, e principalmente nesse tempo pós-moderno, a gente foi ensinado o quê? A sermos autossuficientes, a sermos mulheres independentes, a sermos mulheres de domínio, de valor, a partir do que eu faço e não do que eu sou, a partir do que eu tenho, eu vou ser reconhecida. Então, assim, Deus me fez ressignificar muitas coisas e muitos conceitos humanos e sociais para viver de fato as coisas eternas. E não tem jeito. Só tem esse caminho. Só tem esse caminho. Seu pai quis cortar o pescoço dele, tomar o sangue de canudinho? Olha que coisa linda. Meu pai falava o nome dele, meu pai dizia que arrepiava. Ele dizia assim, eu me arrepio de ouvir a voz e a palavra desse cara. Esse cara não presta. Mas eu tive uma postura, e essa dica eu queria dar muito para as mulheres. Quando eu separei, quando a gente vive um processo de traição e de separação, todas as pessoas que nos amam, elas acham que esculhambar, falar mal da pessoa que te abandonou, consola o teu coração. E não é verdade. Então, quando eu estava naquela condição que as pessoas iam falar mal do Beto, eu me posicionei e pedi que eles não falassem mal. Então, eu nem deixava os meus pais falarem. Uma vez eu cheguei com meu pai e disse assim, pai, você tem todo o direito do mundo de falar mal do Beto. E eu só tenho direito de fazer isso. Mas eu preciso que o senhor poupe os meus ouvidos, porque eu já estou sangrando o suficiente. E quando você fala mal dele, aumenta o sangramento interno. Então, vamos me poupar até que eu viva a minha cura? Eu queria que ninguém falasse mal dele para mim. Então, isso me ajudou muito. Eu não queria ter informação do Beto, quando eu vivia a situação. Guardou teu coração, né? Eu saí das redes sociais. Eu não queria ver, eu não queria me comparar, eu não queria saber. Gente, isso é uma questão de inteligência. Por que eu estou sangrando e eu fico cutucando a beira da ferida para sangrar mais? Então, eu me retirei do mundo para viver minhas curas e trazer a eternidade para a minha vida. Aí, o meu pai e a minha mãe começaram a viver comigo e ver uma paz que excedia todo entendimento, uma alegria que não tinha motivo,
entende? Uma satisfação e um motivo de viver que aos olhos dele não fazia muito sentido. Mas era real. Mas era real. E foi aí que a minha família, foi aí que o Beto começou a ser constrangido. Ele dizia para mim, o Beto, por exemplo, ele dizia assim, Nath, a gente brinca, né, no Ceará que quando você está quebrado financeiramente, você está liso. Né? E aí ele dizia assim, Nath, eu tinha dinheiro, eu tinha mulher, eu tinha fama, eu tinha poder e eu não tinha paz. E eu não tinha alegria. E eu bebia para me alegrar, eu ia para farra para me alegrar, mas sempre que eu estava contigo, eu te ligava e conversava contigo, você tinha paz e você tinha alegria. Mas eu olhava para a tua vida e não tinha motivo para tu ter paz e alegria. E aí aquilo mexia com ele e mexeu com toda a minha família. Ou seja, no meu processo de cura, acabou eu ainda curando. pude revelar Jesus para todo mundo. É interessante isso que você está falando, porque você olhou para a sua dor de uma maneira diferente. E a partir do momento que você olhou para a sua dor dessa maneira diferente, você acabou fazendo com que as pessoas olhassem com a mesma perspectiva que você. Agora, tem gente que idolatra a dor. Você lida com famílias, muito, né? Muito. Olha, eu tenho pessoas que elas... Vamos falar do conceito traição, né? Tem mulheres que eu digo assim, olha, o seu marido, ele abandonou a amante, ele voltou para casa e está com você, mas você não divorciou da amante do seu marido. Toda oportunidade que ela tem, ela fala da amante para o marido. Ela passa na cara da... Gente, a Bíblia diz que você tem que trazer à memória o que traz a esperança, não é trazer à memória o pecado. Se tem uma coisa que eu nunca falei do Beto, foi das amantes dele. Lógico, eu quero que ele nem lembre delas. Na verdade, ou me esqueça essa mulher, nem pense mais nela, não. Aí eu vou ficar trazendo. Vou ficar falando. É muita ignorância. Né? Então, eu nunca me movi dessa forma, nunca falei de ex, não. E as mulheres que vivem essa dor, elas trazem, de fato, essa dor como Deus na vida delas. Então, elas acordam e pensam na dor, elas dormem e pensam na dor. Só que quando ela acorda, o dia dela é péssimo. Quando ela dorme, ela só tem pesadelo. Quando ela senta para comer, a comida não tem sabor. Por quê? Porque a amante e a emoção virou Deus na vida dela. Agora, é o que eu sempre falo. O único Deus que se relaciona conosco para nos libertar é Jesus. Todos os outros nos escravizam. Tem pessoas que criam cadeias para si próprias, né? Por exemplo, vamos falar dos temperamentos, né? Tem gente que usa o temperamento como eu sou colérico, eu sou sanguíneo, comigo nem é assim não. E aí acaba usando isso como desculpa para não exercer o perdão, para não ter uma transformação de vida, acaba se agarrando nisso, né? Eu acho que eu nunca conheci uma mulher tão colérica, tão dominante, tão dona da verdade como eu. Tu é arretada nordestina. Mas olha, eu vou te dizer, viu? Eu casei com um homem que minha linha que é uma beleza. Eu fico pianinho do lado dele. Então, assim, isso é a humanidade, né? Sim. Nathalie, o teu testemunho ele é tão impactante porque como as pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem o que a palavra de Deus fala, diz que isso é muita loucura, né? E a gente vê, eu já vi de perto, né? Eu tenho uma amiga que passou por um processo muito parecido com o seu, do marido dela sair de casa e casar com outra na frente dela. Então, foi um processo e hoje, você falando, eu fui uma dessas pessoas que muitas vezes dizia, nossa, eu não teria coragem de voltar, eu não iria orar. Então, muitas vezes, eu me retiro. Eu ficava, não, eu prefiro nem falar com ela, porque se ela está determinada a voltar para o marido, né? Então, olha só, o testemunho era dela. Ela estava passando por o processo, mas eu, como amiga, eu fui alcançada, porque eu fui muito tratada. Uau. Muito tratada, de ver a fé dela, de dizer, não, eu vou lutar por ele até o último momento, e eu dizia, que fé é essa? Que eu não tenho, que eu estou na igreja e eu não tenho. Então, hoje, eu vendo, ela casou com o marido novamente, ela teve uma segunda filha, vivem juntos, felizes, com a família restaurada até hoje. Então, eu olho para ela e digo, nossa, que fé. Né? Então, tem pessoas que estão dentro da igreja, que conhece a palavra, mas não consegue alcançar e vivenciar momentos na sua vida. Então, tal é a importância de tudo isso que você
passou e você hoje trazer para outras mulheres, para outras famílias, como a Sheila falou. Você trabalha com essas famílias e é uma responsabilidade, né, Nathalie? Porque através do seu testemunho, quantas famílias são restauradas? E você está falando dessa história, eu me lembrei de uma situação tão interessante. Quando eu era solteira, antes de casar com o Beto, eu venho de uma família nordestina, né? E é característico da família nordestina o homem trair muito a mulher, né? E eu lembro demais que eu era tão cheia de mim, né? Que eu dizia assim, que o homem que ia nascer para me trair, a mãe tinha abortado. Eu fiz essa declaração tantas vezes. Nossa. E eu lembro demais, eu deitada no quarto separada, aí Volta. o diabo dizia assim, e aí, bichona, cadê tu agora? E eu dizia, meu Deus, que humilhação. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que a própria palavra de Deus fala que nem nós nos conhecemos como Ele conhece. E um dia, quando a gente declara, eis-me aqui, o Senhor sabe como vai nos transformar. O Senhor sabe como vai ativar a fé em nós. Então, quando você falou assim, tem gente na igreja que não tem a fé. A minha amiga que não estava na igreja teve fé. Isso é tão interessante, porque eu pude um dia declarar como o Jó declarou. Antes eu conhecia Deus, já ouvi falar. Mas depois eu experimentei dele. Então, às vezes a gente precisa resistir em experimentar. Essa é a verdade. Então, nós temos muito conhecimento, mas temos experimentado muito pouco. É verdade. Você teve medo de acontecer de novo, Nathan? Nunca tive. Nunca teve medo de acontecer Nunca de novo? tive. Deixa eu te fazer uma... A gente está caminhando para o final, infelizmente. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Uma última pergunta, que antes da gente ir para o Eu Rompi e Eu Romperei. A gente saiu de um período pandêmico agora. E você lida com a parte emocional das pessoas. Teve uma mudança na demanda das famílias? Teve. Muita Você demanda. percebe isso? Muita. Por quê? O dia a dia, a rotina, as distrações, elas camuflam muitas coisas. Camuflam. Quando as pessoas voltaram para casa, não teve como camuflar. Entende? Então, quando elas voltaram para casa, elas descobriram um marido e uma esposa bem diferente do que elas imaginavam que tinham. E quando voltaram para casa na condição que voltou, porque veio crise financeira, veio crise de família, veio o medo, veio a ansiedade, veio as angústias, veio o isolamento. Tudo ficou muito aflorado. E veio um grande agravante. As igrejas fecharam. Isso é que aconteceu? O Senhor mostrou que tinha muita gente que estava frequentando a igreja, mas muito pouco se relacionava com Ele. Então, o que acontece é que, assim, a igreja é necessária, mas eu tenho uma máxima de que a igreja é um lugar de celebrar o que eu vivo todos os dias. Então, aqui é um lugar onde a gente vem aos domingos para celebrar o que a gente vive segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, em comunhão com os irmãos. Só que a pandemia mostrou que tinha gente que estava muito longe do Pai. Né? E eu falo para todo mundo que eu me relaciono. A terra é um espelho do céu. A terra é uma sombra do céu. Quando a pandemia veio, que as famílias acabaram, o que Deus mostrou? É assim na terra como no céu. Se meu casamento acabou aqui, é porque no céu o meu casamento com o meu noivo também já tinha acabado. Meu Deus. Nossa. Então, o que aconteceu? Deus mostrou de forma muito clara que muita gente estava religiosamente cumprindo os seus protocolos, mas tinha pouquíssimo relacionamento com o Pai. Então, o movimento de voltar para casa, de fato, foi uma explosão emocional, porque espiritualmente nós tínhamos uma quantidade absurda de pessoas espiritualmente muito fracas. Então... Ainda bem que a igreja está aberta novamente. Porque esse hospital é altamente necessário. Ô, Nathalie, você tem 4 filhos. Tem muita briga lá na hora de escolher o que a família vai fazer? Cada um quer fazer um troço? Isso é só na minha casa, né?
Vamos viajar, eu quero pra praia, quero pra... Não, o problema é esse, é o dia inteiro. Eu tenho duas duplas exatamente com a mesma diferença, né? Então eu tenho o Caio e a Ana, 10 e 12, e eu tenho a Sofia e o João, 4 e 2. Então, assim, é lindo ver o dia todo brigando, discutindo. Como diz um amigo muito Você querido exercer médico, o Ministério da Reconciliação, não é? Mas uma vez eu fui no médico e eu estava muito cansada, e os meninos pulando, brincando, não sei o que, fazendo confusão, e dizendo, menino, para, menino, quieta. Aí o médico olhou bem cara e disse assim, não reclama, isso é saúde. Então, toda vida que eu vejo eles brigando, implicando, eu digo, ó, cheio de saúde. Esse menino é cheio de saúde, ó. Tudo cheio de saúde. Só tem filho com problema quem tem filho, né? Não é? É isso aí. Mas eu gosto demais da casa animada, eu bom, acordo. né? E aquela confusão, minha cama cheia de menino. Gente, eu amo. É um dos grandes presentes de Deus na minha vida. É ter povoado a terra com tanta criança. Glória a Deus. Nathalie, olha só, a gente vai fechar aqui agora. E o que a gente faz? A gente tem uma frase aqui que a gente fala no final de todo podcast. E aí, depois que eu disser essa frase, você pode falar o que você quiser. E aí, a gente vai encerrar. Então, antes de você falar, eu queria dizer que a gente está feliz demais. A gente conseguiu. Glória a Deus. A gente tá Não foi muito fácil, feliz. mas a gente conseguiu, viu? Que Deus abençoe você, Amém. sua vida, seu ministério, Amém. sua família, aquela Amém. filharada que Deus te deu. Se Deus Glória te der a mais Deus. algum, que Deus continue abençoando. Muito obrigada, tá, pela sua presença aqui. Obrigada a vocês. Amém. Muito bom obrigada. estar aqui. Vamos lá. Eu rompi e eu romperei. Eu rompi com a incredulidade e eu romperei com a minha humanidade. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Que assim seja na sua Amém. vida e na nossa também. Amém. Olha, Em nome de gente, Jesus. compartilhe o link desse vídeo, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e a sua família. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau Deus pra abençoe. vocês. Tchau. Ai, glória a Deus.